Salve, salve a todos os alunos e alunas do canal Educação, alunos da terceira série do ensino médio, turno noite. Boa noite, meus queridos, como é que vocês estão? Estamos iniciando mais uma aula de biologia, aula essa que está sendo transmitida ao vivo para você, tá? Aluno da rede estadual que está acompanhando pelo IPTV das escolas, tá? Mas também para você que não é aluno, pode ser aluno da rede ou não aluno da rede, mas está acompanhando nossa aula pelo YouTube, tá? Fica ligado que essa aula está sendo transmitida ao vivo para você, certo? Diretamente dos estúdios do canal Educação, e você pode participar do nosso chat ao vivo e interativo que a gente está acompanhando direitinho para você, certo? Aluno pelo IPTV nas escolas ou pelo YouTube, você também pode participar pelo chat interativo. Eu sou o professor Assis Gualter e a gente vai conversar com vocês na aula de hoje, dar seguimento aos temas relacionados à disciplina de biologia, tá? E a gente vai dar seguimento, hoje iremos conversar com vocês sobre questões ambientais. Tá na tela para vocês, ó, objeto do conhecimento, conteúdo, questões ambientais e sustentabilidade, certo? Aula da sexta-feira, dia 7 de outubro de 2022, mês de outubro já está aí na área, pessoal. Pessoal, o tema da nossa aula de hoje, ele vai ter o foco na questão das poluições ambientais, certo? A gente vai conceituar a poluição, diferenciar alguns tipos de poluições, tá? As consequências que essa poluição pode trazer aqui para a gente, certo? Ó, o objetivo da nossa aula de hoje, conceituar poluição ambiental, reconhecer que algumas atividades da cidade e do campo contribuem para essa poluição do ar, do solo, certo? Sensibilizando sobre necessidade de mudanças de hábitos, certo? Refletir sobre as ações do cotidiano que você tem, tá? Que você está aí tendo. O que a gente pode mudar para a gente ter uma vida melhor e mais interessante. Tá bom, meus queridos? Deixa eu aproveitar esse momento aqui para dar uma boa noite para as turmas que estão ligadas aqui dos polos de Dom Inocêncio, de Eliseu Martins e de Palmeira. Tem mais alguma? Acho que só são esses, né? Beleza. E também para o pessoal que está acompanhando, Fabiana, Jonilda, Valéria, que estão acompanhando essa aula pelo YouTube. Olá, pessoal de Dom Inocêncio, mandando um salve, meus queridos. Boa noite. Tudo bom com vocês? Estão ouvindo direitinho? Simbora lá, queridos. Então, ó, começamos nossa aula já dando a ideia direta para você da poluição, conceito geral da poluição, certo? Entende-se como poluição, certo? A introdução pelo homem, direta ou indireta, de substâncias, tá? Ou energia, ou algum produto no ambiente, provocando um efeito negativo ao seu equilíbrio. O que é efeito negativo? Desequilíbrio, galera, certo? A gente precisa tirar essa ideia de que a gente não presta mais, a gente rebola no mato, né? Rebola lá no mato, né? Expressão típica da nossa região aqui do Piauí, região aqui Piauí, Maranhão, Ceará, né? A gente costuma até utilizar essa expressão, né? O que é rebolar no mato, né? Não é literalmente, né? Jogar um produto fora, né? A gente tem esse hábito, tá? Então, para onde é que vai esse resíduo sólido, tá? Vulgo lixo, tá? Depois que a gente consome. Beleza? Bora refletir juntos aqui Vamos passear, vamos sair aqui dos nossos estúdios, beleza? Vamos visualizar aqui, queridos,
uma nova expressão. Opa, olha lá aqui a gente. Certo? O que que eu tô? Onde é que eu tô, Brasil? Onde é que eu tô, pessoal de Dom Inocêncio? O que que vocês estão vendo aqui? Deixa eu me situar direitinho aqui, certo? Olha só, o que que a gente tem aqui? A gente tem aqui resíduos sólidos, galera. Resto de lixo, tá? Né? A gente tem essas duas expressões básicas, tá? Porque a gente está vendo. Volta lá naquela outra imagem mesmo. Beleza? Pode até me deixar pequenininho, tá? Não precisa deixar grandão, não. O importante é a gente explorar aqui o nosso tema, tá? Observa, galera. Valeu. Então, observa, galera, o que, que a gente tem aqui junto com o nosso pássaro, nossa ave aqui, resíduo sólido, tá? Galera, quando a gente pensa na poluição, a gente vai pensar no resto, tá? Tem esses dois termos, resíduo sólido e lixo. Professor, qual é a diferença? A mesma coisa, tá? É porque, na verdade, o resíduo sólido é um termo mais técnico, é o termo que vai estar na legislação, é o termo que vai estar nas políticas, é o termo que vai estar no processo de educação. Resíduo é o que sobra, certo? É o que não é o que é inservível, tá? Mas é inservível para quem? Para tu, usuário, tá? Consumidor final. Em geral, quando a gente consome um produto, esse monte de fio aqui, sacolas plásticas, por exemplo, a gente utiliza com fim, tá? Normalmente essas embalagens, elas servem para transportar um produto do nosso fim, tá? A sacolinha que a gente pega no mercadinho, a gente bota lá nosso tomate, o nosso ovo, chegou em casa, ele é um produto inservível. Até que aqui no Brasil a gente tem a tradição de colocar as sacolas como guardar a sacola para colocar lixo depois, né? Mas mesmo assim, não só ela, né? A gente vai pensar as caixas de sapato, as caixas de roupa, a garrafinha de água. E esses produtos que a gente tem aqui, galera, eles normalmente são descartáveis. A gente joga eles de fato nesse mato. A gente tem uma ideia, tá, galera, que o produto dentro da linha de produção, né, o produto ele nasce, tá? E uma embalagem ele é um produto também, ele nasce e ele morre, né? Ele tem um ciclo de vida próprio, tá? Só que se a gente coloca esse produto que nasceu, que ele saiu como recurso natural da natureza e volta para a natureza de qualquer jeito, ele vai voltar desse jeito aqui, galera. Ele não vai voltar como recurso natural que ele já foi, né? Se a gente pensar, por exemplo, num papel, né, num papel que a gente escreve desses caderninhos, tá? Ele não volta como uma folha, como uma árvore bonitinho, não. Ele vai voltar como o próprio produto. Alguns produtos duram pouco, tá, ali na natureza, eles são considerados produtos biodegradáveis, e alguns outros produtos, que é o que a gente está observando nessa imagem, eles são produtos não biodegradáveis. Eles duram muito tempo. Alguns produtos a gente não tem ideia o tempo que eles vão durar na natureza, porque a gente tem só estimativas, tá? Porque a gente não tem tempo de produção daquele produto. Eles começaram a ser produzidos depois da Revolução Industrial, das primeiras revoluções industriais, lá primeira, segunda Revolução Industrial está lá no início do século XX, tá? Então a gente tem menos de um século, tá? Um pouco mais de um século aí para contar a história, e a estimativa é de mais de 400 anos. Ou seja, não bate a conta, tá? Então, essas são estimativas. Esses produtos que a gente está vendo aqui, boa parte deles são produtos derivados do petróleo. A maioria dos produtos derivados do petróleo, a gente não tem ideia de quanto tempo eles vão ficar ali na natureza. E quem é que encontra esses produtos? Olha lá, ó. Quem que a gente tem aqui, ó? Essa ave, certo? Não só essa ave, mas outros animais. Aí a gente ganha um dos maiores exemplos, tá, que tem para a gente na natureza, que são os animais
aquáticos, né, as tartarugas, né, não consumam canudos por conta das tartarugas, né, ficou esse lema muito grande. Mas o problema não é o canudo, o problema são todos os resíduos que a gente acaba consumindo, especialmente esses produtos derivados do petróleo que duram uma infinidade de tempo. Acontece que a maioria desses animais, eles não vão entender que produto é esse, eles vão achar que é um próprio alimento, especialmente as sacolas plásticas no mar, eles se confundem, né? Eles acham que são animais marinhos, né? Como águas vivas, e eles acabam tentando se alimentar. Então a gente tem diversas imagens aí online mostrando tartarugas, aves marinhas como essa que a gente está observando aqui, já mortas justamente porque não conseguiram digerir parte desse alimento. Pensa isso, imagina tu comendo aí uma sacola plástica, né? O mal que isso não vai fazer para o teu organismo. Então essa ideia, galera, de que o produto nasceu e que ele vai morrer, de fato, isso é uma prática dentro do empreendedorismo. Tá? Mas a gente precisa entender onde é que é esse, entre aspas, velório, né? Onde é que a gente enterra, de fato, esse produto de pós-consumo, né? Ou esse resíduo sólido, ou esse lixo, tá? Boa parte deles conseguem voltar para o sistema de produção, voltar ao berço. Existe essa expressão dentro da linha de produção, tá? Do berço à cova e do berço ao berço é onde a gente entra na gama da ideia da reciclagem. Outra coisa que pode acontecer com o excesso de resíduos sólidos, por exemplo, observa aqui nessa imagem aqui a gente tem uma água, tá? Observa outro ponto que a gente vai ter. Vamos passear aqui em outra imagem, tá? Quando esse resíduo sólido, tá? Ele não é sólido, mas ele é líquido, e especialmente os esgotos de casa, que tem muito matéria orgânica, o que acontece é essa imagem belíssima, né? Para não dizer o contrário. Ah, o que é isso, professor? Tô com nojo, né? Isso aqui, galera, é o que a gente conhece como processo de eutrofização, aumento muito grande de organismos aquáticos diante da quantidade de matéria orgânica. Isso aqui, o verde da água, não é a poluição em si direta do ser humano, é uma consequência. Essa garrafa plástica é um resíduo sólido humano. Essa garrafa plástica aqui, essa latinha aqui é um resíduo sólido humano. Essa sacola plástica aqui, isso de fato são resíduos diretos do ser humano. Só que junto com ela veio também vários outros materiais orgânicos, restos de gordura, restos de alimento, né? Quando esse produto ele não é processado, não passa por uma estação de água, de tratamento de esgoto, junto com todos esses resíduos sólidos, vem o que? Resto de matéria orgânica. Isso é maravilhoso para micro-organismos crescerem, como, por exemplo, microalgas, bactérias, plantas, tá? Elas vão considerar aquilo ali alimento para elas e elas começam a crescer demais. E aí a consequência é essa água verde, essa água escura, turva, nojenta, vai, ou cheia de planta, como é o caso de algumas outras plantas que a gente vai acompanhar. Bora voltar para o nosso material e acompanhar aqui um pouquinho, voltar para o nosso slide, certo? Pode botar para eles nosso slide, a gente vai ver aqui algumas outras ideias e conceitos ligados à ideia da própria palavra poluição. Ó, poluição nas águas, tá? Como eu disse para vocês, quando a gente deposita produtos, tá? Especialmente com resíduos orgânicos, tá? Restos de esgoto, por exemplo, dentro das águas, a consequência é a eutrofização. Então, pensa assim, a eutrofização ela é uma consequência dessa poluição aquática, tá? Ele é um processo de poluição das águas, como rios, lagos, que acabam adquirindo uma coloração turva, ficando com níveis baixos
de oxigênio disponíveis dentro da água. Lembra lá das aulas de química, tá? Não pode esquecer das aulas de química, galera. Beleza, Valéria? Ó, atenção, tá? Lá nas aulinhas de química, vocês estudaram que existe um processo, tá? De quê? De concentração de gases aonde dentro das águas. A água dissolve gases. Então, dentro da água vai ter oxigênio, vai ter gás carbônico, vai ter uma série de outros gases, tá? Com o aumento direto e proporcional, tá, desses organismos produtores, a gente vai ter uma diminuição, tá, de outros animais, tá, de algumas plantas subaquáticas. Normalmente o que vai aumentar, galera, são essas algas, tá, mostrando aqui a imagem. Deixa eu só ativar minha canetinha. Olha só, a gente tem microalgas, tá? Do que a gente chama de fitoplâncton, certo? Algumas bactérias também conseguem aumentar nesse momento, tá? Elas ficam na superfície. Aqui a gente tem a água-pé, tá? Ó, aqui embaixo é a água-pé. Aqui é uma planta. A alga não é planta, tá, galera? Essas algas aqui, inclusive, essa imagem não é de Teresina, mas a gente tem um rio aqui em Teresina, na capital, que normalmente no período de estiagem, quando a gente diminui um pouquinho o fluxo de água, aumenta bastante o número dessas plantas, tá? Então, outro efeito importante quando a gente pensa na eutrofização, a gente vai ver consequências não só da poluição aquática, especialmente, mas a gente vai ter essa barreira, tá? A gente vai ter uma diminuição do fluxo de água. Então, a água ela fica mais paradinha, mais concentrada, diminui o volume dela. Então, todos esses fatores levam a um processo de eutrofização. Aí tu tem essa água completamente fechada. Aí tu pensa o seguinte, tem só água, só tem planta, organismo produtor na superfície? Não. Tem organismo produtor aonde? Lá embaixo. Aqueles organismos produtores lá embaixo, eles vão ter o quê? Menos presença de luz, porque tá tão turva a água que os organismos produtores deixam de produzir oxigênio, eles deixam de fazer fotossíntese. Consequentemente, a gente vai diminuir o quê? O número de oxigênio, o nível de oxigênio dentro da água, certo? Aí o que acontece? Os animais, né, os consumidores, aí a gente vai pensar lá na cadeia alimentar. Organismo produtor produz o nutriente. Se esse organismo produtor não está produzindo o nutriente, duas coisas não vai estar produzindo. Primeiro, não vai estar produzindo gás oxigênio. Segundo, ele também não vai estar produzindo o próprio alimento. Se ele não está produzindo alimento para ele mesmo, os animais também não têm de onde consumir esse alimento, certo? Então, muitos animais começam a morrer, tá? Então, vai morrer organismos vegetais, especialmente do fundo da água, vai morrer diversos peixes, primeiro morrem os herbívoros, né? Depois vão morrer os carnívoros, certo? Podendo levar também o aumento da produção de outros gases, como, por exemplo, o gás metano, tá? Que normalmente, gás dióxido de oxigênio e o metano, que são frutos aí do processo da metabolização desses animais que vão morrendo. Então, observem, galera, que o efeito, tá, da poluição da água não é apenas visual, nem do cheiro, mas tem efeitos em toda a cadeia alimentar dentro daquela água. E vale lembrar que a gente consome, tá, essa água novamente, tá? A gente vai beber essa água uma hora, a gente vai, porque existe um ciclo de água aqui, tá, pra gente, então essa água vai voltar para o rio, vai voltar para algum lugar onde a gente vai consumir. Vale lembrar que boa parte de todos nós precisamos dos animais daqui para a gente se alimentar, de peixes daqui para a gente se alimentar, então a gente vai ter um impacto negativo direto para a gente também. Tá bom? Vamos nós, tá? Outra questão que a gente vai ter, bora entrar aqui, vamos ver outra imagem aqui, galera? Aí, ó, atenção, bora ver aqui, ó. Vamos aqui, ó, vamos aqui. Me botou? Opa, não, aquela outra imagem lá dos gases.
Que fumaceiro é esse, galera? Epa, pera, que gás é esse, meu pai? Isso aqui, galera, é poluição atmosférica. A poluição, galera, ela não fica apenas nas águas, fica no ar também. Apesar da gente dizer resíduos sólidos, observem aí, a gente já falou de um resíduo aquoso, né, que vai estar junto ali do esgotamento, mas a gente também tem resíduos que sobram dos gases, da emissão de gases. Observa que a gente tem aqui, ó, canos aqui de fábricas, mas não é só de lá onde vão sair esses poluentes, tá? De fato, a grande indústria, né, e a gente vai pensar na grande indústria, as grandes fábricas são, de fato, grandes produtoras e grandes emissoras desses gases poluentes, mas não se iludam, porque não são só elas. Cada agente produtor tem responsabilidades aí dentro desse processo. Nós, você, sim, você também tem uma pegada ecológica nesse processo de emissão de gases, tá? Uma fábrica, ela tende a produzir determinados compostos e aí, porventura, vão emitir gases específicos. Você, ao se deslocar da sua casa, você também faz parte desse processo. Porque carros, veículos leves, como o carro, a moto, consomem também o que? Um combustível fóssil, ou pelo menos um derivado do combustível fóssil, que é a gasolina, certo? O diesel, certo? Esses combustíveis, eles fazem parte da produção de energia térmica, tá? A produção da energia de um veículo que permite eu me deslocar da minha casa até a casa da minha avó ou até meu trabalho, por exemplo, tá? E quando a gente utiliza esse produto, ele vai estar emitindo também gases. É claro que são gases diferentes, tá? Ponto importante é ressaltar o seguinte: a poluição nem sempre vai ser visual, a poluição atmosférica, ela nem sempre vai ser visual como a gente está acompanhando nessa imagem aqui, tá? Ela pode ser muitas vezes invisível, vai depender do gás que está sendo emitido. Muitas vezes, quando ela está emitindo assim, tá? Algumas vezes pode ser vapor de água, tá? Então toma bastante cuidado antes de falar assim, isso aqui é uma mega poluição. Quando é vapor de água, aí normalmente não vai ser uma poluição tão direta, embora possa ter poluição sim, porque a gente está falando de altas temperaturas, tá? Mas, o que que acontece, tá? Pensa aí, por exemplo, no teu carro, vocês são adolescentes, vocês vão ter carro, né? Mas no carro que vocês têm na proximidade das redondezas de vocês, da moto que pode ir na casa de vocês, tá? Quando vocês ligam eles, vocês vão ver aquela moto saindo fumaça? Bom, se a moto não tiver desregulado, não, né? A gente não enxerga, tá? E muitas vezes a gente não sente o cheiro também. Então, os gases, eles têm diversas propriedades. A gente vai ter gases que sim, que vão ter um cheiro muito característico, que vão ter uma cor muito característica. Pensa lá naquele carro desregulado, naquela moto desregulada, sendo aquela fumaça preta, turva, certo? Inclusive, a legislação proíbe, tá, que o carro funcione desse jeito, funcione não, mas circule desse jeito, tá? Como a gente vai ter gases que são incolores, tá? Não vai ter cor e inodor, você não consegue perceber muito bem o cheiro dele, certo? Inclusive, tem alto risco, tá? Porque parte desses gases, eles podem ter algumas características diferentes para o nosso sistema. Alguns, tá? A gente vai enxergar, é visual. Outros podem interagir diretamente com a gente, tá? Carros e veículos, tá? Quando eles emitem um gás chamado monóxido de carbono. Esse gás, tá? Ele parece muito com a molécula do dióxido, ó, Di2, óxido de carbono, aquele que a gente respira. A gente expira ele. Beleza? Só que o mono 1, certo? Ele é um pouquinho diferente a molécula dele.
Tá? Essa molécula do monóxido de carbono parece demais. Aí o que acontece com o nosso sangue? Quando a gente inspira o monóxido de carbono, a nossa molécula meio que reconhece aquela molécula e fala assim, ok, vem comigo, tá? Em vez de pegar o dióxido de oxigênio, né, o gás oxigênio, que deveria ser o que a gente vai inspirar, ela pega esse monóxido de oxigênio, só que esse monóxido é uma cola. Tá? Ela prega na hemoglobina e ela não solta mais. Aí, em geral, as pessoas que expiram demais esse monóxido de carbono, elas podem ficar asfixiadas. Inclusive, a legislação de trânsito brasileira, ela proíbe que a gente fique com veículos ligados, veículos automotores ligados em ambientes fechados, como por exemplo garagens ou túneis, tá? Então, se você já anda aí de moto, tá? Então, fica ligado na legislação de trânsito, certo? E a legislação de trânsito vai dizer sobre essas questões, tá? Justamente para evitar o risco de você acabar porventura ficando asfixiado, ou tiver algum acidente do tipo. A gente acaba não sentindo o cheiro desse tipo de gás, beleza? Outros gases, eles vão ficar visual, certo? Dentro do nosso céu. Então, cidades, grandes cidades, cidades industrializadas, em geral, eles vão ter um céu bem turvo, tá? Inclusive, durante a pandemia, no auge da pandemia de 2020, muitas fábricas pararam suas produções ou reduziram muito as suas produções. E aí, as cidades grandes ficaram um pouco mais claras, o céu ficou menos turvo. Então, sim, isso vai atrapalhar isso e vai promover alguns efeitos dentro das nossas cidades, como, por exemplo, inversão térmica, tá? A gente vai ter efeitos como aumento do efeito estufa, alguns gases como CO2, metano, que são emitidos especialmente por grandes fábricas, elevam o chamado efeito estufa, tá? Atenção, efeito estufa não é um efeito negativo do planeta. O excesso dele é que é. Quando a gente vai pensar na poluição, a gente vai pensar no desequilíbrio. O efeito estufa é ótimo, mantém a temperatura do nosso planeta relativamente estável, tá? Senão, durante o dia seria pelando de quente e durante a noite seria congelante. Então, nosso nível... Existe diferença, né? De temperatura de dia e de noite, mas não é tão grande como deveria ser se não fosse o efeito estufa. Só que tá demais. O que acontece? Está tudo um pouco mais quente. E esse um pouco mais quente promove efeitos como derretimento de calota polar, elevamento dos rios, aumento das temperaturas, a extinção de várias espécies, certo? Alguns gases de algumas fábricas, certo, emitem gases que podem promover outro efeito, chamado efeito buraco da camada de ozônio. Bora ver esse gráfico? Então, bora ver o slide, certo? E a gente vai ver uns gráficos para vocês interpretarem. Olha lá, ó. Vamos acompanhar agora esse slide, ó. E aí vocês vão acompanhar a interpretação desse gráfico, tá? Observa aí que nesse gráfico a gente tem, ó, como é que parece gráfico, os nossos alunos às vezes se assustam, mas vocês, alunos do canal Educação, não vão mais se assustar quando verem um gráfico, né? Vocês estão uma equipe fantástica aqui de professores de matemática e vocês com certeza já estão tranquilos. Professor, quando eu vejo um gráfico, eu estou fazendo uma comparação de dados. Então, toda informação dentro de um gráfico é para ser compreendido, certo? Então, eu estou comparando a porcentagem com o que? Porcentagem nesse eixo aqui, certo? E o outro eixo eu vou estar comparando com o quê? Com um gás que está sendo emitido. Olha lá o título. Contribuição de diferentes fontes nos principais componentes da poluição. Quem é o componente da poluição? É um tipo de gás, é o gás, certo? E aí a gente vai pensar num composto químico, certo? E as fontes, professor, que fonte é? A fonte é quem emite esse gás poluente,
tá? E aí eu vou ter que reconceituar com vocês poluição. O que que é poluição? É quando eu coloco um gás ou uma substância na natureza. E essa substância ela está em desequilíbrio. Então observa, galera, que a gente vai ter gases que são emitidos, que teoricamente ele não é tóxico, tá? Então, por exemplo, ó, CO2, que gás é esse? É o dióxido de carbono. Esse gás é tóxico para a gente? Não, a maioria dos organismos, se não todos, emitem esse gás, tá? Então ele não é tóxico. Mas uma fonte, né, um veículo leve, tipo um carro, que emite ele, vai estar poluindo? Vai. Oxe, professor, por quê? Porque o gás só vai estar emitindo ele porque ela está queimando um combustível fóssil. Esse CO2 aqui, essa moléculazinha, esse carbonozinho aqui, não era para existir no ciclo do carbono, certo? Porque esse carbono era para estar onde? Debaixo da terra, lá com petróleo. Mas ele foi tirado e ele agora está fazendo parte do ciclo do carbono, certo? Aí, somado a isso, a gente tem desmatamento que iria consumir esse carbono e não está consumindo. Então, a gente vai começar a desequilibrar. Poluição é isso, certo? Então, tanto faz ser um gás tóxico, tá? Que vai, de fato, matar uma pessoa ou um animal, ou não tóxico. Beleza? Ok, vamos nós, tá? Então, eu estou acompanhando aqui a comparação entre fontes que emitem e gases, tá? Observa, galera, que eu tenho aqui, ó, 4 colunas. Primeira coluna, monóxido de carbono. Esse aqui, ó, o dióxido. Dióxido de carbono. De 2, né? Tem 2 carbonos. Então, como é o monóxido? É CO. Isso aqui é o tal do monóxido de carbono. Beleza? Hidrocarboneto, óxido de nitrogênio, óxido de enxofre. Estão ali. Certo? Cada coluninha é um tipo de gás. Mas observe que cada coluninha tem cores diferentes. Que cores são essas? Aí lá na legenda está me dizendo. Verde são os veículos leves. Vermelho são processo industrial. Amarelo, base de combustível. Laranja, veículos pesados. Azul, motos. Então, vocês vão observar aí que cada gás ele é mais ou menos emitido por algum lugar. Por exemplo, veículos leves emite mais o quê? Vai emitir mais monóxido de carbono, certo? Então, claro que ele está também emitindo hidrocarboneto, óxido de nitrogênio, óxido de enxofre. Mas o que ele mais emite, 71% das emissões de monóxido de carbono são emitidas por veículos leves. Tá? O óxido de enxofre, por exemplo, nosso último aqui, ó, o óxido de enxofre, ele é principalmente emitido por onde? Por processos industriais. Então a gente vai ver isso aonde? Em grandes cidades, com grandes indústrias, grandes fábricas, fábricas de tinta, fábricas de produtos agrícolas, tá? Que vão produzir os agrotóxicos, né, que hoje está uma briga muito grande, né, qual é o termo ideal, que agrotóxico existe, tá? Então, a maioria dos agrotóxicos, galera, são fertilizantes, são pesticidas, certo? Então, a poluição acontece tanto na fábrica, na produção desse produto, como na aplicação dele na grande indústria, certo? Então, parte dessa produção vai liberar não só óxido de enxofre, mas também óxido de nitrogênio, certo? Aí o que acontece? Um composto como esse, ó, óxido de enxofre e óxido de nitrogênio, ele vai interagir com outras moléculas, tá? Tem que lembrar que na atmosfera tem outros gases, como por exemplo, gás água, tá? Como é a molécula de H2O? Que molécula é essa? É a água. Essa molécula aqui, ó, a gente conhece que ela é uma molécula mais importante da vida. Por quê? Porque ela é extremamente reativa, tem várias propriedades. Ela é uma molécula extremamente reativa, é uma molécula orgânica,
Ou, orgânica não, gente, inorgânica, pequena, mas com polar extremamente reativa. Ela é praticamente um solvente universal, tá? Ela reage com quase todas as moléculas polares, tá? E aí, como ela é reativa, ela interage com outras moléculas também, mesmo em estado líquido ou gasoso, certo? E no estado gasoso acontece, galera, que na atmosfera a tendência da gente é interpretar e olhar essa molécula a atmosfera como apenas no estado gasoso, mas a molécula de água ela se condensa na atmosfera também. A gente tem a neblina, a gente tem a formação de nuvens, tá? Então, o que que é isso? O que que é uma nuvem? O que que é uma neblina? É uma água ficando, é a água em estado gasoso ficando o que condensada. Ela vai precipitar, ela vai cair o que? Chuva. Aí a gente tem um ponto importante, ó. Dióxido de enxofre, dióxido de nitrogênio interagem com a molécula de água. Esse segundo tópico aqui, ó. Segundo tópico aqui, ó. O dióxido de enxofre e o dióxido de nitrogênio interagem com a molécula de água, formando ácidos, como o ácido sulfúrico e o ácido nitroso. Tá lá, ó. Dióxido de enxofre, gás proveniente da queima industrial, de combustíveis como carvão mineral, óleo diesel, tem como que contém enxofre como impureza, e o dióxido de enxofre também. O dióxido de nitrogênio pode provocar bronquite, asma, efizema. E quando essas moléculas aqui interagem mais H2O, eles formam o quê? A nossa chamada ácidos. Tá? Eles vão formar ácidos, como ácido sulfúrico, ácido de alto poder de corrosividade. E aí, como eles são corrosivos, tá lá aqui, ó, ao reagir com vapor de água presente na atmosférica, formam ácido sulfúrico e ácido nítrico, que dissolvem-se nas nuvens, precipitando, formando-se as chamadas chuvas ácidas, certo? Aqui, ó, algumas imagens dos efeitos das chuvas ácidas. Primeiro, chuva ácida é corrosiva. Então, ela vai corroer o que está caindo, tá? Então, ela vai corroer plantações, tá? Vegetação. Então, está mostrando aqui essa primeira imagem, ó, florestas, tá? Parte dessa vegetação foi corroída, tá? Então, boa parte dessas florestas acabou morrendo também. Certo? A gente tem a destruição de patrimônio público, estátuas aí clássicas que principalmente na Europa, tá? Então, que com construções quase milenares aí destruídas também, e aí vai para a nossa produção industrial atual. Pintura de carro, tintura de casas, algumas casas também acabam sendo degradadas, tá? Essa chuva ácida pode cair nos rios, mudando aí a composição química da água, sendo insustentável a vida também, dentro de águas de rios também, por exemplo, certo? Então, a gente precisa ter bastante cuidado. Eu só vou voltar nesse tópico para a gente fechar, ó. Alguns poluentes mais perigosos para habitantes das grandes metrópoles. O monóxido de carbono, ele, ó, incolor, não tem cor, inodoro, não tem cheiro, certo? Menos denso que outros gases e extremamente tóxicos, leva à asfixia, ok? Então, a gente vai parando por aqui. E aí a gente volta no próximo tempo para conversar um pouco mais com vocês sobre lixo, certo? Resíduos sólidos que a gente vai ficar. E a gente vai conversar também com vocês e a resolução também de algumas questões. Aguarda aí que a gente volta em instantes.